Thor 5 tá chegando. Ninguém esperava por isso, mas Thor 5 tá chegando. Galera, o fato é que o Deus Trovão tem muita história boa ainda pra ser contada, pra ser mostrado pra gente nos cinemas. É só escolher um diretor bom e correr pro abraço. Verdade é essa, tem muita história maneira. Agora é o seguinte, a galera reparou que estão se desenhando todos os elementos pra levar um arco casca-grossa do Thor pras telas. Os primeiros sinais já apareceram. Se esse arco for a mesma trama do Thor 5, isso pode significar uma coisa. Norman Osborn tá chegando no semi com tudo. Vamos entender isso agora. Você viu esses dias que eu fiz um vídeo aqui no canal do spin-off de The Walking Dead? Por quê? Como que eu consegui isso, né? Porque isso só tá rolando nos Estados Unidos. A série não tem nem previsão de chegar no Brasil. Então como é que você vê, Peter? Pô, explica pra gente. Eu vou explicar agora como que você vai fazer pra assistir essa série comigo toda semana, com qualidade de imagem top. Eu digo pra você, assina o NordVPN. Tá aqui, ó, não é papo não, eu realmente tenho, ó. Não tô logado em lugar nenhum. Vem aqui agora, toca aqui, ó, no botãozinho azul, pronto. Já tô me conectando ao primeiro servidor. Ele vem aqui, ó, me conectei no servidor dos Estados Unidos aqui. Posso trocar pra qualquer país que eu queira. Então com um clique, um toque, né? Você muda a tua localização digital e você consegue acessar conteúdos que não passam no Brasil, são restritos no Brasil. Aí sim você vai ter tudo antecipado, porque também dá pra você assinar streamings mais baratos na gringa. Eu assino tudo que é pacote de streams, pô, porque é meu trabalho, então eu tenho que fazer isso. É lógico que eu vou fazer com o NordVPN, porque eu consigo ter planos mais baratos. E tem também velocidade top e segurança pra caramba, né? Com uma assinatura, dá pra você proteger até 6 dispositivos, incluindo a tua Smart TV. Dá uma olhadinha no link que eu deixei aqui na descrição pra você ver o tanto de vantagem que existe assinando o NordVPN. É muita coisa, ok? E aproveita que tem oferta exclusiva pra você que é aqui do Inert. Além de um baita desconto, você ganha mais 4 meses extras e reembolso total garantido de 30 dias. Aproveita, link aqui embaixo. Inert Trunks, Peter aqui. Galera, no final dos anos 90, a Marvel saiu vendendo direitos de adaptação pro cinema. Já conhece a história, mas vamos lá. O que aconteceu? A Marvel tava precisando de grana e organizou meio que um saldão, né? Uma venda de garagem. Então nascia ali um problema para 20 anos depois. Como consolidar tudo no universo cinematográfico compartilhado? Como juntar tudo? Exemplo, a Fox levou os X-Men, ok? Aquele saldão, a Fox ficou com os X-Men. Então assim, os estúdios Marvel não podiam tocar em nada que fosse relacionado com os X-Men e nem podia nem mencionar a palavra mutante. Mutante, senão era pochechinho. A Fox era dona dos X-Men nos cinemas. O que a Marvel fez? Achou brechas. Mercúrio e Feiticeira Escarlate eram mutantes. A Fox, na malandragem, colocou Mercúrio nos X-Men. Mercúrio nunca foi dos X-Men nas revistas, mas era mutante. Então era da Fox. O que a Marvel fez? Colocou Mercúrio nos Vingadores, porque Mercúrio foi um dos Vingadores nas revistas. Olha a brecha no contrato, não tinha nada, não tinha letrinha pequenininha o suficiente para cobrir isso tudo. E agora isso pode acontecer de novo com o Norman Osborn. Sem Duende Verde, o Norman Osborn ainda foi um dos maiores vilões da Marvel, e você vai entender essa bagunça agora. E essa semana ainda eu vou trazer para vocês histórias completas de sagas dos quadrinhos e do cinema da Marvel. Então vocês não podem perder o que vai acontecer essa semana, porque eu vou dar muito embasamento do futuro do CM. Para isso, você tem que estar inscrito aqui no canal com a notificação. Se você está inscrito, confere a notificação, faz isso agora, rapidinho. Só dá uma olhadinha, beleza, tá com a notificação ativa, tá top. Mas se inscreve porque essa semana você vai se surpreender com o que eu vou trazer aqui agora. Vamos lá. Bom, oficialmente o Norman Osborn pertence à Sony nos cinemas. A Sony é dona do Norman Osborn. Se a Sony quiser fazer um filme solo do personagem, tipo no estilo Coringa, a Sony pode. A Disney não pode nem dar um pio sobre isso. O Norman Osborn, ele é o Duende Verde, né? E a Sony meio que deu uma renovada nessa posse agora com o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. O William Dafoe chutou bundas ali, né? Pô, mandou bem pra caramba. Ele mostrou lá que, tipo, não tem idade pra ser assustador. Ele sempre vai ser o Norman Osborn de uma geração. Cara, olha, eu acho que muitos de vocês, eu pelo menos me incluo nessa, tá? Da mesma forma que a gente gosta do Miranha e do Tobey Maguire, a gente gosta do William Dafoe como Norman Osborn. E vai ser difícil a gente aceitar uma substituição. Lógico que a gente aceita, lógico, tô dizendo assim, vai ser difícil aceitar sem comparar, né? Porque a gente faz isso. A gente é nerd, raiz, a gente gosta de fazer isso. Só tem um porém nisso tudo. O Norman Osborn, ele é muito mais do que o Duende Verde nas revistas. Galera, esquece o Norman Osborn só como Duende Verde. Ele é muito mais amplo que isso. O cara é um empresário de ponta, um cientista de peso. Ele ocupou um dos cargos políticos mais importantes do mundo. Nos quadrinhos, o Norman Osborn, ele já foi, tipo, o comandante militar da superforça do governo americano. Imagina o poder que ele acumulou ali. E o Norman Osborn também já esteve presente em eventos importantíssimos dentro da história da Marvel. Tipo, ele é importante, é praticamente antagonista e protagonista de vários eventos. Ele foi o fundador dos Vingadores Sombrios.
Ele foi um personagem chave na Invasão Secreta. Invasão Secreta dependeu dele, rodeou ele. Ele foi o diretor dos Thunderbolts. Como que tira esse cara do CM? Ou seja, é muita sacanagem um personagem desse calibre ficar preso na Sony. Até porque a Sony usa muito pouco o Norman Osborn. Vamos ser sinceros aqui, o personagem foi muito subaproveitado, né? Tudo bem que ele foi ponto central de toda a trilogia do do Tobey Maguire. Mesmo assim, ele ficou anos e anos na geladeira, sem ser usado em praticamente nada. Justamente um personagem com tantas funções dentro da Marvel. Ele tem mais participação dentro da história como um todo da Marvel do que, por exemplo, o Coringa tem na DC. E eu fiz essa comparação muito óbvia, né? Porque Duende Verde e Coringa são muito parecidos. Mas o Coringa é só o Coringa. O Duende Verde é muito mais do que Duende Verde. Ele é o Norman Osborn. E o Norman Osborn representa muito na história da Marvel. A gente já perdeu a chance de ver o Norman Osborn em Invasão Secreta. Que ele tinha que ter participado. Cara, é surreal isso. A gente provavelmente não vai ver Norman Osborn no filme dos Thunderbolts. O que é um tiro no pé, Marvel, na boa. Até onde a gente sabe, os Thunderbolts estão sendo reunidos pela Valentina Allegra. Agora é o seguinte, deixa eu falar pra vocês. Eu vou ficar pistola se o CM deixar passar a saga Cerco sem o Norman Osborn. Na boa. Cerco tem tudo pra ser a trama de Thor 5. E Cerco sem Norman Osborn é golpe. É fake. É fake. Não dá, cara. Não dá. Eu tô meio que fazendo um desabafo pra vocês. Porra, galera. Ih, rapaz. Pois bem, que saga foi essa, Petro Cerco? Galera, Cerco foi uma saga em que as forças governamentais atacaram Nova Asgard, sob o comando e manipulação do Norman Osborn. Norman Osborn é o cara que estava comandando tudo. Foi literalmente uma guerra entre humanos e asgardianos, com consequências terríveis para os dois lados. Foi realmente uma guerra. Diversos detalhes importantes para essa saga já estão ativos no CM. Muitas coisas estão apontando para essa saga. Nas revistas, a opinião pública muda depois de Invasão Secreta. As pessoas ficam muito desconfiadas da presença de alienígenas no planeta e ficam muito desconfiadas dos próprios super-heróis. A sociedade percebeu que era perigoso se entregar totalmente para os heróis, porque os próprios heróis podiam ser controlados, até substituídos. E isso aconteceu em Invasão Secreta também no CM. Invasão Secreta, ok, pode não ter sido a série que a gente esperava, mas essa função ela cumpriu. A série termina com o presidente dos Estados Unidos declarando guerra aos alienígenas na Terra. E aí, qual que é a maior colônia de alienígenas que existe no planeta? Nova Asgard. Foi pra lá que os refugiados de Asgard foram. A gente viu em Thor, Amor e Trovão que existem outros povos extraterrestres morando ali também. Não só os Guardianos. E aí a gente teve confirmação disso em The Marvels. A Valkyrie lá no filme, né, a participação dela no filme, não foi nem pra dar um reforço lá no Girl Power, né? Foi uma forma da Marvel avançar mais um pouquinho a trama de um cerco. O que rolou? As Marvels resgataram os sobreviventes do planeta Tarnax depois do ataque da vilã Darben. A Valkyrie veio e falou que esses refugiados poderiam ficar em Nova Asgard. Olha a treta se armando aí. Nos quadrinhos, Norman Osborn é nomeado novo chefe da SHIELD. Ele muda a organização para Hammer, né, martelo. Ele cria os Vingadores Sombrios, ele veste a armadura do Patriota de Ferro, enfim, porra. O cara tá com carta branca para pintar e bordar. Esse é um lado do Norman Osborn que ninguém viu nos cinemas ainda. E precisa ver. Porra, o Norman Osborn, ele é doido de pedra. É outro tipo de maldade, entende? É um Norman Osborn malicioso, manipulador. O cara é frio e calculista. A Sony tá devendo essa pra gente e a Marvel pode perfeitamente meter o louco aí e trazer o personagem pro CM, sem nem consultar a Sony. O Duende Verde é personagem do universo do Homem-Aranha. Mas esse Norman Osborn é um personagem muito integrado com a Marvel. Muito. Mais da Marvel do que do Homem-Aranha. E nem precisa inventar muito. O Norman Osborn, por exemplo, do William Dafoe, era o Norman Osborn daquela terra. Da terra do Miranha e do Tobey Maguire. Então, fica a pergunta. Se existe o Miranha na Terra 66, cadê o Norman Osborn da Terra 66? Thor 5 pode mostrar isso pra gente. Mas, Pedro, eles podem usar o presidente dos Estados Unidos de invasão secreta nesse papel aí. Sim, o CM pode seguir por esse caminho, lógico, né? Seria o caminho mais preguiçoso para se adaptar ao cerco. Fazer cerco sem o Norman Osborn. Porra, cara. Não faça isso, o CM não faça. Porque, como eu falei, seria uma tremenda falta de sacanagem com a saga. Porra, sacanagem com o personagem, com os fãs de quadrinho. Seguir o cerco sem Norman Osborn. Agora comenta aqui embaixo, se já conhecia esse lado do Norman Osborn, ou pra você ele é só o Duende Verde e acabou. E digo mais, o próprio William Dafoe já falou que ele topa voltar. É só chamar. O homem tá pra jogo. O CM pode passar a perna na Sony e contratar o William Dafoe pra ser o Norman Osborn da Terra 66 também. Porra, olha isso. Sabe, que nem eles fizeram com o Pietro falso lá em WandaVision. Agora comenta também, você ia curtir o William Dafoe de volta? Ou você acha melhor não misturar as coisas? Se não for o William Dafoe, quem que você acha que poderia ser o Norman Osborn do CM? Vai comentando, comentem.
toca aqui agora, se inscreve no canal. Vou continuar trazendo pra vocês outras informações do Semi, porque tá se montando um quebra-cabeça grande. E essa semana eu preparei muita coisa bacana pra trazer pra vocês. Quadros completos de história completa, né? Veja como terminou, enfim, tem muita coisa bacana. Então se inscreve e ativa o sininho. Valeu, galera! Fui!